Salve, salve, galerinha do quinto ano. Hoje você acordou e graças a Deus você está andando, está vivo. E tudo isso é motivo de agradecer ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que está acima de todas as coisas, acima de todos os querubins. Está lá entronizado e sempre disposto a nos perdoar de todas as nossas falhas, erros, mentiras, tudo que a gente comete no dia a dia. Esse Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. Por isso é importante nós reconhecermos que Ele é Deus, é Senhor, é Rei dos Reis e adorar Ele acima de todas as coisas. Ter sempre Ele como seu maestro, como maestro da sua vida, como alguém que esteja tocando ou direcionando o seu caminho, direcionando para onde você deve andar. É dessa forma que você vai adorar a Deus acima de todas as coisas, sempre colocando Ele em primeiro lugar. A aula de hoje tem como título: O Reino de Deus está dentro de nós. Seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Jesus tinha um grande objetivo, e por ele ter esse objetivo, ele viajou por todo o mundo. Ele pregava o evangelho às pessoas, ele curava, ele fazia o bem. Isso em grandes cidades, pequenas cidades, povoado e por todo lugar que Jesus passava. Jesus ele sempre andava acompanhado dos 12 discípulos que ele escolheu, tal qual os discípulos que ele escolheu eram pessoas humildes, simples, sempre dispostas a ajudar. Pessoas que eram do povão, que não tinha medo de estar no meio de pessoas pobres, ricas, de qualquer classe social. Pessoas que simplesmente estavam dispostas a seguir o Mestre aonde quer que fosse. Assim eram os discípulos de Jesus. Só que esses discípulos, por eles ser pessoas simples, eles queriam aprender ainda muito sobre Jesus. Eles se achavam ainda pessoas que ainda precisariam de muita sabedoria. E Jesus sempre ensinava os seus discípulos e direcionava eles no caminho onde ele deveria andar. Como Jesus, quando ele ia pregar, sempre se reunia uma multidão, muitas pessoas estavam lá para aprender sobre Jesus. Outras pessoas estavam lá simplesmente para acusar Jesus, para achar alguma coisa que Jesus ia falar que fosse errada, para depois falar mal de Jesus. Dentre essas pessoas estavam os fariseus. E um dia Jesus estava lá com os seus discípulos e com os fariseus também e outras pessoas reunidas. E os fariseus perguntaram o seguinte: Senhor, já que tu fala tanto sobre um novo reino, sobre um reino de Deus, e quando é que vai chegar esse reino de Deus? Quando é que tu vai assumir o reino aqui e vai ser o todo-poderosão, né? Ou vamos dizer assim, o rei aqui. Quando é que isso vai acontecer? Jesus, ele olhou naquele momento para os fariseus e ele disse o seguinte: olha, o reino de Deus, ele não vai ser uma coisa assim que você vai conseguir ver, enxergar, pelo menos nesse momento não. O reino de Deus, ele não é aquela coisa que você vai olhar e dizer o seguinte: tá ali o reino de Deus, tá ali o reino de Deus, olha Jesus no trono, alguma coisa assim. Isso não vai acontecer. Jesus olhava para os fariseus e explicava: não é assim que funciona. O reino de Deus, ele pode já estar agora aqui. O reino de Deus já pode estar no meio de vocês. Vocês podem estar vivendo no meio do reino de Deus. Depende de você, porque o reino de Deus não depende dos outros, depende exclusivamente da gente. Sabe quando é que você está participando do reino de Deus? Jesus falou dessa forma para os fariseus, né? Sabe quando é que você vai estar participando de fato do reino de Deus? Quando você me amar acima de todas as coisas, quando você respeitar os meus mandamentos, quando você fazer as coisas boas, quando você tratar bem aos outros, ser humilde, ser manso, ser limpo de coração, quando você der o seu melhor para fazer as coisas corretas, as coisas certas, as coisas que me agradam, aí sim você automaticamente vai ter o reino de Deus dentro de você.
Jesus, um dia, ele resumiu os mandamentos em 2. Ele disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe, quando você tem o reino de Deus dentro de você, você ama a Deus acima de tudo. Você não troca Deus por qualquer coisa. Na verdade, você não troca Deus por nada. Ele é o centro da tua vida. E quando você ama as pessoas, quando você ama o próximo, você começa agora a fazer o bem, a não prejudicar ninguém, a não passar por cima dos outros. Você começa a falar agora com carinho com as pessoas, com educação. Você faz o máximo para não magoar alguém. E como somos humanos e sem querer, quando magoamos alguém, quando você tem o reino de Deus dentro de você, você tem facilidade em pedir perdão ou em perdoar. E você não consegue viver mal com ninguém. Por quê? Porque Deus mora dentro de você. Ele está dentro da tua vida. E o reino dele é construído dentro da sua alma. Se eu tiver que pedir alguma coisa para vocês, o que eu peço é que vocês abram o coração para Jesus. Abram a vida de vocês para Jesus. E deixa Cristo habitar nela. E que você possa ser um cidadão de bem. Em meio à sociedade, em meio à sua família, em meio à igreja. Principalmente, você se sentir bem consigo mesmo. Porque você tem Cristo na tua vida. Tá bom? E para ter Cristo na sua vida não é muito difícil, não. Você não precisa nesse momento correr na igreja. Não, você pode simplesmente pedir que Deus tome de conta da sua vida. Orar no teu quarto, vai pro teu quarto. Ore a Deus dizendo: Senhor, toma de conta da minha vida. Me faz uma pessoa diferente. Me transforma num novo ser. Porque eu quero ser, eu quero que tu more na minha vida. Que o teu reino habite dentro de mim. Repetindo o último versículo, que é Mateus 6, 24 até 34, que diz assim, eu vou resumir assim: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Pensando nisso, eu quero que você feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho alunos maravilhosos, alunos lindos, que estão sempre dispostos a estudar, dar o seu melhor. Eles são os cidadãos do futuro, Senhor, pessoas que vão de certa forma contribuir com a nossa sociedade. Que tu tome à frente das suas vidas, das suas decisões, que tu possa habitar na vida de cada um. Nos abençoe individualmente, em nome de Jesus. Amém. Então, galerinha, muito obrigado por assistir a aula de hoje, tá bom? Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, aqui no YouTube, tá bom? Deixar o like, você pode ativar o sininho para você acompanhar as aulas quando chegar uma nova aula aqui no canal da gente. E você também pode se inscrever no canal se você não se inscreveu. De qualquer forma, eu queria deixar um abraço para vocês, um beijo do tio Ney. Não esqueça de fazer a tarefinha que vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo a tarefinha do livro de ensino religioso. E até segunda-feira na aula de língua portuguesa. Isso é tudo, pessoal. Fui!